Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma mostram a influência do idioma italiano em nossa língua, apresentando algumas regras sobre o uso correto do S, dois S, X, cedilha e Z. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, Expresso ou Expresso? Ciao, amigo, como stai? De agora em diante é proibido proibir, ou sempre foi. Houve um tempo em que um presidente do Brasil quis proibir aqui, nesse território brasiliano, a manifestação e a cultura do povo italiano. Sem a contribuição deles a gente não estaria aqui falando assim, mano. Dado fato não durou e tal cultura se instalou em vários pontos do nosso país. Viva la libertà culturale e lunga vita la comunità italiana e também aos seus feitos e falas. Andiamo, meu caro! Pera aí, Raí, que história é essa de presidente que proibiu a expressão da cultura italiana por aqui? Me conta esse babado, boy! Pois é um fato meio doido que eu pesquisei aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, no governo de Getúlio Vargas, o Brasil entrou em guerra com a Itália e fez uma campanha de nacionalização, propondo o ensino obrigatório do português e a proibição de outras línguas. Chocada! Que bom que não deu certo. Graças a isso, além das outras culturas que nos influenciam, a cultura italiana está aí, derrubando vários forninhos. Confesso que adoro a Itália. Se bem sei, a língua italiana chegou ao Brasil através da imigração. Creio que principalmente entre os anos de 1880 e 1935. É isso aí, Guardião. E teve grande influência no nosso português. Sucesso demais! Eu sei que grande parte da população imigrante italiana ficou espalhada principalmente pelos estados Sul e Sudeste, mas também tiveram imigrantes que foram para o Nordeste do país. Pois é, houve um êxodo rural e muitos grupos de italianos passaram a viver em ambientes urbanos. Mas com essa campanha de nacionalização aí, alguns grupos passaram a renegar seus dialetos e preferir não transmitir seu idioma para as próximas gerações por puro medo de preconceito. Mas a língua já estava instaurada e a mistura com o nosso português foi inevitável. Brilhou demais, meu caro bambino. Nunca fui à Itália como guardião aí, que é sempre viajado. Mas sempre estive perto dela por aqui, no Brasil e dentro do meu cuore. Ai, bons tempos. Não sabe o que está perdendo, Treta. Saudades dos cafés de Nápoles. A propósito, vocês sabiam que os cafés da Itália são conhecidos como os mais gostosos do mundo? Esses italianos são fogo no parquinho, né? Deu até vontade de beber um expressinho, com vários S's e 2 S's de fumacinha saindo do começo ao final. Só errou na escrita, não é, querido? Expresso é escrito com X e SS. Tem certeza, Guardião? Agora eu fiquei confuso. Expresso com X é uma tradução literal possível de expresso com S, do idioma italiano, com a qual compartilha um antepassado distante do latim exprimere, que significava tanto apertar com força, extrair, fazer com pressão, quanto pronunciar, enunciar nitidamente. É verdade, Dona Norma. Pensando bem, a gente encontra por aí as duas grafias, com X e com S. E nenhuma delas tá errado, né? Massa demais, arrasou, gato. E por falar em influência italiana, bora estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, galera? Muita gente tem dúvida na hora de escrever palavras com sons de S. Isso é comum porque o som, ou seja, o valor fonético, pode ser representado por diferentes letras, como C, C cedilha, 2 S's, SC, SC cedilha, X e XC. Essas diferentes representações gráficas do mesmo fonema estão fortemente ligadas à herança italiana na nossa língua, como por exemplo em cadência, carroça, assassino, crescendo e expresso.
Começamos pelo S, que é utilizado em palavras que já derivam de outras com S no radical, como por exemplo, casa, casinha, liso, alisar. Nos sufixos es e esa, quando eles indicarem título, origem ou nacionalidade. Nos sufixos formadores de adjetivos ense, oso e osa. E nas palavras derivadas dos verbos por e querer. E nesse caso temos vários exemplos. Saca só! Outra dúvida muito frequente é com relação ao uso dos dois S's e do C cedilha. E se você também tem dúvida na hora de escrever palavras assim, presta atenção em algumas dicas que podem ajudar. É correto utilizar os dois S's nos seguintes casos. Em todas as palavras derivadas de verbos terminados em gredir, por exemplo, agredir, agressão, regredir, regressão. E em todas as palavras derivadas de verbos terminados em mitir, admitir, admissão, demitir, demissão. E em todas as palavras derivadas de verbos terminados em ceder, ceder, cessão, retroceder, retrocesso. O C cedilha pode ser usado Em palavras que têm origem no árabe ou no tupi, como por exemplo, açaí, caiçara e muçulmano. Ou em palavras derivadas dos verbos obter e torcer. Obter, obtenção, torcer, torção. Deu pra sacar um pouquinho, né? Então, avante! Em 2014, a língua italiana foi certificada como Patrimônio Nacional Brasileiro. Ela foi e é extremamente importante em vários territórios do nosso país e pode ser percebida através da nossa arte, da nossa culinária, da nossa agricultura, mas sobretudo na nossa língua, desde a composição dos nossos vocabulários até a nossa forma de falar. Come dice il detto, ou seja, como diz o ditado, nossa língua é plural e cheia de S's, assim como as contribuições italianas que a nossa língua possui. Arrivederci! Com relação ao episódio 7, né, que vai falar de expresso, e expresso com X e expresso com S, que faz aí uma relação com a língua italiana. Eu gostei também muito de todos, e muito desse também, porque os meninos vão trazer a questão de política e linguística, e língua, e de fato é mesmo. Não tem jeito de a gente ficar fora, achar que língua está fora disso. A língua faz parte da sociedade, e essa questão linguística afeta muito a língua. Então, quando eles falam, né, que Getúlio Vargas proibiu a língua italiana na época da Segunda Guerra, na verdade não foi só a língua italiana também, mas qualquer língua estrangeira. Era proibido falar nos espaços públicos, nas escolas, nas igrejas. Então, isso afetou muito a região sul, né, porque a gente vai ter uma leva muito grande de colonos, né, de imigrantes europeus. Então, isso foi proibido. Então, você veja, né? Era uma questão que era relacionada, principalmente o alemão. O alemão foi mais ainda caçado, lógico, por conta da guerra. Então, assim, em função disso, em função de um fator externo, político, social, isso vai afetar a língua. Então, isso é interessante, essa discussão, né, da gente pensar que a língua ela não está isenta a esse tipo de coisa. Né? Quando a gente traz essa discussão, então, por exemplo, assim, você fala da norma, que tem um dos episódios, você tem a língua padrão e a língua não padrão, ou a língua coloquial, a língua formal, isso também é política. Isso também é política. Por quê? A gente precisa conhecer bem, aí quando eu digo a gente, somos nós linguistas, e o governo, com as políticas públicas, desenvolver políticas públicas para chegar até as escolas, a partir das pesquisas. Então, assim, é um conjunto. Por isso, o papel das universidades é extremamente importante, dos centros de pesquisa. Então, é isso. Essa questão da proibição da língua italiana foram de todas as línguas que não fosse língua portuguesa. Mas isso não aconteceu aqui no Brasil, não foi só nessa época, não. Uma parte mais recuada, ainda no período colonial,
Em 1750, o Marquês de Pombal, ele vai fazer isso, né? Vamos lembrar que no período colonial, quem é que dominava, ou quem é que conhecia as línguas indígenas? Os jesuítas. E os jesuítas, o que eles faziam? Eles conheciam a língua indígena, houve até uma gramática que foi escrita pelo Padre Anchieta para poder conhecer a língua, tudo eles tinham uma motivação ali, que era a questão da catequização dos índios. A partir de 1750, com a mudança lá em Portugal, o Marquês de Pombal proíbe falar outra língua, porque aqui no Brasil não se falava português no espaço que já se conhecia, era uma língua geral, era como se fosse uma mistura, digamos assim, de línguas indígenas. E aí, quando ele institui isso, olha, proibido falar outra língua que não seja. É claro que isso não cumpriu, né? Mas assim, não podia mais se ensinar. Os jesuítas são expulsos, né, do território brasileiro. Mas, de novo, a questão política, né? Porque aí tem outras coisas estão envolvidas, né? Não vale aqui a gente mexer, mas é questão política também, essa questão da expulsão dos jesuítas e a proibição da língua portuguesa. Há até quem advoga a ideia de que isso colaborou para o português ser hegemônico no Estado brasileiro, né, que a gente chamou de Estado brasileiro. Sim, mas não foi só isso.